Nos primeiros dias, os seres humanos ficaram fascinados e intrigados com o tema da vida. O santo grau para diferentes áreas do conhecimento, todos têm a ver com a vida. Na biologia, é a criação de vida de fora de outra vida. Na astronomia, é a descoberta da vida fora do planeta Terra. Na medicina, é o prolongamento da vida. Na filosofia, é o sentido da vida. Seja o que for, o assunto da vida é algo que não podemos ignorar. Curiosamente, a Bíblia, a palavra de Deus, fornece as respostas para todas estas perguntas que estão sendo feitas pelo mundo científico. Somente Deus é capaz de criar a vida do nada, que foi o que aconteceu quando ele criou este universo. Deus colocou a humanidade e todas as criaturas no planeta e em nenhum outro planeta. A Bíblia afirma claramente que o homem certamente morrerá, apesar dos melhores esforços dos médicos e da medicina, por causa do problema do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, criou as suas primeiras criaturas, os primeiros humanos, eles não tinham esta natureza pecaminosa, mas eles desobedeceram o único mandamento que Deus lhes deu. Por isto, o pecado entrou no mundo, e aos homens está ordenado morrerem uma vez. Deus diz que o verdadeiro propósito da vida é servir e agradar a Deus, que primeiro a criou. Se os cientistas deste mundo simplesmente aceitassem o que a Bíblia diz sobre a vida, nossos livros de história seriam diferentes, nossa sociedade seria diferente, e alguns governos não gastarão bilhões de dólares em programas extraterrestres tentando procurar vida em outros planetas, e sim iria gastar esses milhões de dólares nos seres vivos que estão aqui já morando no planeta. Mas voltamos a uma questão muito pertinente a nível pessoal. Qual é a sua vida? A Bíblia, a palavra de Deus, é a única fonte segura para qualificar a nossa vida. Ela diz que sua vida é curta. Assim como o vapor de uma chaleira fervente que aparece em um flash e depois desaparece. A Bíblia, isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Pedro ecoa esta verdade dizendo, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. 70 ou 80 anos podem parecer muito tempo, mas comparados com a eternidade, são como um grão de areia no fundo do oceano. Depois que nossa vida física termina aqui na Terra, a eternidade começa. A alma e o espírito que habitaram aquele corpo, ela vai existir em um céu feliz ou em um inferno terrível e horrível. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador nesta vida, você terá um lugar garantido no céu. No entanto, se você o rejeitar, Deus também lhe garantirá um lugar no inferno. O Senhor Jesus Cristo disse, todo aquele que nele crê, no Senhor Jesus, não perece, mas tem a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz que sua vida é de um pecador. O pecador é um elemento, ou melhor dizendo, o pecado é um elemento da vida que está presente desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. E é por causa do pecado que morremos. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A questão da doença, sofrimento e, eventualmente, morte é o resultado direto da presença do pecado em nossas vidas neste mundo. O Senhor Jesus Cristo, que não tinha pecado,
mas morreu por nossos pecados, de modo que precisamos ser eternamente responsáveis por eles. Se você aceita ou aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, você pode ter o perdão de Deus e um lugar no céu. Deixe a palavra de Deus falar com você. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8 diz: Porque quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. A Bíblia diz que sua vida é especial. Pelo Deus do céu, que valoriza tanto a nossa vida, Ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz para a nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo disse: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. João capítulo 3, versículo 16. O que Deus pede de você é que aceite e creia que Jesus Cristo morreu por um pecador como você, e você receberá o perdão de seus pecados e a vida eterna. Então, qual é a sua vida? Já tem a vida de um salvo por Deus? Você ainda continua em seus pecados? Em seus pecados você pode ficar sabendo o fim da sua vida aqui, sendo pobre ou rico, sendo uma pessoa com muita saúde ou em angustiosa doença. O seu corpo fica aqui, mas a sua alma parte para a eternidade. Se você é salvo, já foi salvo por Cristo, pela fé em Cristo, não por suas obras, mas pela obra que Ele consumou na cruz, você é uma pessoa que vai para o céu. Mas agora, se você nunca valorizou esta morte para a sua salvação, você ainda é um pecador perdido no caminho para o inferno. Você vai terminar a sua vida, ou você passará a eternidade no sofrimento eterno. Deus não quer que isto aconteça. O Senhor Jesus Cristo mostrou e demonstrou o amor de Deus para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus espera que você, pela fé, confie no seu Filho, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Este é o passo que você deve tomar ainda hoje.